Oi, gente, e daí, tudo certinho? Tudo dominado, as listas terminadas, agora a gente está chegando nos finalmente, né? Então, hoje é a nossa penúltima aula, semana que vem a nossa despedida. Então, hoje a gente vai terminar a parte de médias, tendo média ponderada, e vamos estudar moda e mediana, que nós disponibilizamos um material extra para vocês. Agora vamos falar com a professora Andréia? Olá, pessoal. Conforme a professora Josiane mencionou, então a gente vai dar continuidade à aula 6, né, sobre medidas de tendência, né, como ela falou. Então, sobre média ponderada, que a gente não viu, e mediana e moda. Então, dessa forma, agora passo a palavra para a professora Josiane. É contigo, professora Josiane. Então, gente, olha só. Na semana passada, nós começamos o estudo de média, que está na aula 6 da apostila de vocês, né? E nós vimos a média aritmética simples. Mas média é uma das 3 medidas de tendência central. Uma é média, a outra é moda e a outra é mediana. Então, hoje nós vamos estudar moda e mediana. Mas antes de passarmos para esse tema, a gente vai estudar média aritmética ponderada, que é a média onde os valores têm importâncias diferentes. A gente diz que tem pesos diferentes. Isso é comum ocorrer quando se tem notas, né? Trabalhos, provas, que têm pesos diferentes. Então, gente, olha só. Vamos ao nosso quadro de milhões para revermos até onde paramos na aula passada. Vamos lá. Olhem só. Na aula passada, então, nós começamos com as medidas de tendência central, que são medidas em torno das quais se concentram os dados. Começamos com média, hoje vamos ver moda e vamos ver mediana. Bom, olhem só, para dados brutos, nós vimos a média aritmética para dados brutos, vimos a média aritmética para a distribuição de frequência de dados sem agrupamento em classe. Para dados com agrupamento em classe, eu coloquei para vocês um material extra, que é simplesmente para vocês observarem que é melhor a gente calcular a média partindo dos dados brutos e não da distribuição. Por quê? Porque quando a gente vai calcular a média partindo da distribuição de agrupamento em classe, a gente usa o ponto médio como referência. E isso cria uma distorção no valor da média. Ela se torna um valor aproximado e não um valor exato, tá? Então, hoje, nós vamos estudar a média aritmética ponderada e assim terminaremos o tema média. Vamos lá, então? Olhem só, o que faltava para a gente é a média aritmética ponderada. Tá? Na média aritmética ponderada existem pesos diferentes. Os valores têm pesos diferentes. Então, olhem só, vamos supor aqui no caso do exemplo 4, notas. Então, temos 3 avaliações, 8,5, 9 e 7,5. A primeira tem peso 2, segunda 3, terceira 5. Bom, aqui temos um quadro onde temos, novamente, que a primeira nota, 8,5, tem peso 2, e assim sucessivamente. O que nós vamos fazer no cálculo da nossa média? Nós vamos fazer a nota vezes o peso. Porém, nós queremos a nota, ficarmos com a nota média, né? Consequentemente, o que nós vamos fazer? Vamos multiplicar nota vezes peso. Vamos ter em cima a soma das notas vezes o peso. Como nós queremos a nota média, nós vamos ter que dividir pela soma total dos pesos. Tá? Vamos ter que dividir pela soma total dos pesos. Então, vamos lá. Observem aqui que nós dividimos pelo total dos pesos. Bem,
Então, fazendo a multiplicação, temos aqui 8,5 vezes 2, 9 vezes 3, que são o peso vezes a nota. Temos o total aqui, 81,5, que vamos dividir pelo total dos pesos, nesse caso, 10. Então, dividindo pelo total dos pesos, obtivemos uma nota 8,15, que é a nota média nesse caso. Tá? Agora, nós vamos passar a estudar moda e mediana. Eu quero lembrar a vocês o seguinte, como a apostila de vocês tinha um enfoque que deu mais ênfase à média, que é realmente um assunto mais importante, sobrou pouco espaço para mostrar exemplos de moda e de mediana. Consequentemente, eu e a professora Andréia decidimos colocar um material complementar, que é um capítulo do curso de administração tratando especificamente de moda e de mediana. Assim vocês vão ter vários exemplos sobre moda e mediana. Então, gente, de agora em diante, eu vou estar colocando o número da página. Quando eu colocar a página da sua apostila, que é só 1 ou 2 exemplos, é porque está na sua apostila. Todas as outras páginas são do material complementar, que é o capítulo do curso de administração que está postado lá para vocês, tá? Porque a gente julgou que seria melhor complementar esse estudo de vocês. Então, vamos lá. Olhem só aqui a passarela, né? A moda, nós temos a notação MO. O que é moda em estatística? Quando alguma coisa entra na moda, é comum a gente ver, né? É frequente. E moda em estatística também é isso. É o valor de maior frequência. Ela não necessariamente existe, porque eu posso ter os valores ocorrendo com a mesma frequência. E ela pode não ser única, quer dizer, eu posso ter mais de um valor em moda, eu posso ter mais de um valor aparecendo com mais frequência, aparecendo mais vezes que os demais. Então, moda é o valor que aparece mais vezes. Se existir mais de um, no caso, se existirem 2 valores que aparecem com a maior frequência, a gente diz que estamos numa situação bimodal. Tem muita coisa que é bi na vida, e no caso de moda, a gente também tem uma bimodal. Se nós temos 3 valores que aparecem com a máxima frequência, nós temos uma situação trimodal. 4 ou mais, polimodal ou multimodal. Então, vamos ver lá no nosso quadro de milhões. Olhem só aqui, 2 modas bi, 3 modas tri, 4 multi ou poli. Também temos uma situação onde não existe moda, e a gente diz que é amodal. Agora, olhem só. Primeiro caso, onde vocês têm os dados brutos ou ROL. Esse é o exemplo 8. Então, olhem só, o exemplo 8 da sua apostila. Vocês têm aqui uma sequência de valores. 5, 5, 5, 3, 1, 5. Observem que o 5 é o valor que aparece 4 vezes. O 1 aparece apenas 2 vezes. O 3, 2 vezes. Então, o 5 aparece, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, o valor que apareceu mais vezes foi o número 5. A moda é o valor 5 que apareceu mais vezes. É só um número que apareceu mais vezes? É. Então, nós estamos numa situação unimodal. Vamos a outro exemplo. Olhem só aqui. No caso, nós temos, agora no segundo exemplo, número 1, 2, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 6 e 6. Observem que o número 2 apareceu 3 vezes. O número 6 apareceu
3 vezes. O número 3, 4 e 5, cada um apareceu uma vez só. Então, o que apareceu mais vezes? Apareceu 3 vezes. Quantos valores apareceram 3 vezes? O número 2 e o número 5. Então, nós estamos numa situação bimodal. Uma moda é o número 2 e a outra moda é o número 5. Vamos a mais exemplos. Olhem só. Bimodal, uma moda é o 2 e a outra moda é o 6. Desculpa. O 6 que também apareceu 3 vezes. Bem, esse é o último exemplo da sua apostila, onde observem só. Temos 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 e 10. Todos os valores aí apareceram uma única vez. Então, para existir moda, tem que ter um valor que apareça mais vezes do que os outros. Se todos apareceram uma única vez, não existe nenhum que apareça mais que outros. Então, a gente está numa situação amodal, onde não existe moda. Vamos lá? Então, é amodal. Eu achei esse exemplo aqui muito legalzinho. Página 270 da sua apostila. Uma pesquisa com estudantes de um curso superior perguntou quais eram as opções preferidas de lazer. As respostas foram: 17% preferiram navegar na internet. 13% preferiam se encontrar com amigos. 12% ir ao cinema. 10% praticar esporte. Ninguém namora, né? Ou será que está no encontro com amigos? Acho que merecia uma distinção, né, gente? O que vocês acham? Vamos lá, então. Olha só. O que é mais comum? Preferiram navegar na internet, que acontece com 17%. Então, gente, a moda é navegar na internet. Esse mundo está perdido, né? Navegar na internet é melhor do que namorar? Olha que se acostuma. Depois quando vocês tiverem uma certa idade, só vai dar para navegar. Então aproveite um pouquinho mais agora, né, gente? Vamos ver mais alguma coisinha. A moda é navegar na internet. Agora, o segundo caso é quando a gente tem distribuição de frequência sem intervalo de classe. Nesse caso, quando a gente tem uma distribuição de frequência sem intervalo de classe, a gente já tem ali na coluna de frequência simples absoluta a quantidade de ocorrências de cada valor. Então, a frequência indica, por contagem, lembram quando a gente montava, que a gente contava? A gente via quantas vezes ocorria cada valor da variável. Então, basta a gente olhar na coluna de frequência e ver qual a maior frequência. Agora, cuidado, gente. Moda é o valor que aparece com maior frequência. Não é a maior frequência, tá? Então, esse cuidado vocês têm que ver. A frequência, ela só deve ser utilizada para indicar o que apareceu mais vezes. Mas a moda é justamente esse o que, né, que apareceu mais vezes. A frequência, ela só indica isso, mas ela não é moda nenhuma. Então, vamos explorar alguns exemplos. Olhem só aqui. Vocês vão olhar na frequência simples absoluta. Observem a coluna de frequência. Observem a coluna de frequência. Vocês têm aqui 11, 8, 12, 5 e 4. O maior valor de frequência é o 12. Isso significa que esse valor foi o que apareceu mais vezes. Então, nós temos aqui para a distribuição do número de filhos. 11 não tiveram filhos. 8 tiveram um filho. 12 tiveram 2 filhos.
Então, o que é mais comum é ter 2 filhos. Aconteceu com 12 pessoas. Mas a moda é ter 2 filhos. É o valor que é a moda, tá, gente? A frequência, ela só é utilizada para indicar isso. Se a gente pegar pelo histograma, a gente vai ver o quê? A altura, ela é proporcional à frequência. Então, onde a gente tem a maior altura, significa que houve a maior frequência. No caso, 2 filhos. Dá na mesma, né? 2 filhos aconteceu com 12 pessoas. Olha a escolzinha aí, gente, saindo uma escolzinha geladinha aí. Então, observando a distribuição agora. Isso aqui, no exemplo 5, página 73, da apostila extra do curso de administração que a gente colocou, tá? Então, vamos ver o exemplo. Olhem só, nós temos aqui o número de cervejas ingeridas por essas pessoas. Observando aqui as frequências. A maior frequência é 18. Só aconteceu uma vez, não existe 18 repetido aqui. Então, nós temos uma situação unimodal, em que a moda é 2. A moda é 2, que é tomar 2 escolzinhas, e depois não pode dirigir, né? Agora, notas. Temos aqui, esse é bem interessante, prestem bem atenção aqui. A gente vai olhar a frequência. A maior frequência aqui é 15. Então, o que a gente entende? Que a nota mais comum é 8. A moda é 8. Agora, eu vou mostrar para vocês um errinho comum dos alunos. Como eu disse para vocês, a frequência só deve ser usada para ver qual é o valor que aparece mais vezes. A maior frequência indica a moda. Se o maior valor, a maior frequência acontecer mais de uma vez, nós temos mais de uma moda. Mas olhem só a situação aqui. Nós temos 10 aqui e 10 aqui. Alguns alunos insistem em dizer que isso aqui é uma situação bimodal, porque o 10 aparece 2 vezes. Não importa, gente, ele é só um número. Ele indica que a nota 7 ocorreu com 10 alunos, a nota 9 com 10 alunos. Mas o que é mais frequente é o que ocorreu com 15 alunos, que é a nota 8. Então, tomem cuidado com isso. Observem aqui o número de horas de estudo dos alunos. Então, 10 alunos estudaram 6 horas por semana. 10, 7, 10, 8, 10, 9, 10, 10. Se todos os valores de frequência são iguais, nós estamos numa situação amodal. Não existe moda. Certo? Quando a gente tem uma distribuição de frequência com um intervalo de classe, existem 3 métodos para estimar a moda. Pearson, King e Xuber. Xuber é a mais exata, mas mesmo assim ela é imprecisa. Então, o que nós recomendamos a você é que utilize os dados brutos para verificar a moda, tá? Nós mostramos, colocamos no material extra, a média, para vocês verem a imprecisão que gera obter a média de dados distribuídos em intervalos de classe. O mesmo acontece com moda, com mediana, de qualquer medida calculada com base nos intervalos. Por isso, recomendamos que utilizem os dados brutos, ok? Olhem só. O nosso outro tema é a mediana, símbolo MD. E a mediana, ela pode ser dita de várias formas. Ela é o termo central da distribuição. Isso se a distribuição está ordenada, ou a série está ordenada. Ela separa a distribuição em
duas partes iguais. Se eu separo em duas partes iguais, olha só, eu tenho 50% à esquerda da mediana, suponho que essa linha é a mediana, e 50% à direita. Ela deixa a sua esquerda, a gente diz que é menor que o valor da mediana ou igual, a mesma quantidade de valores que é maior ou igual ao valor da mediana. E como é que nós calculamos? Ela ocupa a posição n mais 1 sobre 2. Então, olhem só aqui. Aqui nós temos um número ímpar de elementos. Tá? Nós temos 5 elementos. Então, nós vamos calcular a nossa posição, n mais 1 sobre 2. Como é que nós vamos obter aqui? N mais 1 sobre 2 vai ser 5 mais 1 sobre 2, que vai dar exatamente 3, né? Vai dar exatamente 3. Então, o que significa isso? Que a mediana é o primeiro, segundo, terceiro elemento da distribuição. Porque quando o n é ímpar, existe um elemento mediano puro, que fica exatamente no meio. Agora, nesse caso aqui, nós temos 6 elementos. Quando nós formos aplicar essa fórmula, nós vamos obter 3,5. Significa primeiro, segundo, terceiro, 3,5 fica aqui no meio. Então, a mediana, quando eu tenho dados pares, não existe um elemento mediano puro. Aí a mediana é, por convenção, calculada como sendo a média aritmética simples dos dois termos centrais. Gente, para obtermos a mediana, ela é uma medida de ordenação. Então, a primeira coisa a se fazer é colocar os dados em ordem crescente. Porque a gente vai afirmar assim, ó, 50% dos valores são menores ou iguais que o valor da mediana. E 50% são maiores ou iguais. Para isso, a gente precisa ter o valor ordenadinho, tá? Vamos lá. Olhem só aqui. Então, primeira coisa é ordenar. Se a gente tem um número ímpar, nós temos um elemento mediano puro, que é exatamente no meio. Se o número de elementos é par, a mediana vai ser a média dos dois valores centrais. Agora, olhem só. Nós vamos fazer um exemplo para o primeiro caso, onde n é ímpar. Então, nós temos um elemento central puro que fica exatamente aqui no meio. Primeira coisa que nós vamos calcular é a posição. N é o número de dados. Então, olhem só. 1, 2, 3, 4, 5. Nesse caso, se nós fôssemos aplicar essa fórmula, nós teríamos 5 mais 1 dá 6. Dividido por 2 dá 3. Então, a mediana seria o primeiro, segundo e terceiro elemento. Olhem só aqui. Exemplo 5, página 268 da sua apostila. Nós temos aqui as notas e aqui a posição. Observem que aqui já está em ordem crescente. Então, nós temos quantos elementos? 7 notas nós temos. Vamos calcular a posição. 7 mais 1 dá 8. Dividido por 2, 4. Essa é a posição. Vamos lá ver. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. A mediana, gente, é a nota que ocupa a quarta posição. Então, a mediana vale 7. Observem aqui que nós temos 3 notas à esquerda dela, 3 notas à direita dela. Podemos dizer que 50% das notas são maiores ou iguais à mediana e 50% são menores ou iguais. Podemos dizer que a mediana, que é o 7, é o termo central da distribuição. Então, nesse caso aqui,
se o n é par. Nós também vamos aplicar a mesma posição, só que nesse caso a mediana vai ser a média aritmética entre os dois termos centrais. Vamos a um exemplo. Olha só, exemplo 6 da sua apostila. Aqui foi dado um conjunto de dados. Dado aquele conjunto de dados, a primeira coisa a se fazer é ordenar. Quando a gente coloca em ordem, a gente já sabe qual é o primeiro, o segundo, o terceiro. Se o número de elementos é par, sabemos que não teremos um elemento mediano puro, mas que a mediana será a média aritmética entre os dois termos centrais. Então, vamos ver. Olhem só aqui. Ordenamos os dados e temos aqui a posição. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 6 dados. Então, a posição é dada por 6 mais 1 sobre 2, que dá 3,5. Fica primeiro, segundo, terceiro. 3,5 é entre o terceiro e o quarto elemento. Logo, a mediana vai ser a média entre o terceiro e o quarto. A média entre 6 e 7. Que nesse caso dá 6,5. Bom, um outro exemplo 7 que está na 269 da sua apostila. Que eu estou retomando o mesmo exemplo do número de filhos por família. Lembra um exemplo que a gente fez na aula passada sobre média? Que a gente tinha uma determinada quantidade de número de filhos por família. Aí nós calculamos a média. Acrescentamos um valor discrepante, que era o número 10, e recalculamos a média. Vimos quão fortemente a média é afetada por valores extremos. Agora, nós vamos resolver o mesmo exemplo para a mediana e vamos ver o que acontece com a mediana. Vamos lá. Olhem só. Nesse caso aqui, nós temos 9 elementos, já considerando o valor discrepante. Então, a posição vai ser 9 mais 1 sobre 2, 10 sobre 2, que dá 5. A mediana vai ser, então, o quinto elemento. O quinto elemento é 2. Indicando que a mediana é ter 2 filhos, né? Porque é o número de filhos por família. Então, nós temos aqui à esquerda da mediana 4 valores. À direita, 4 valores. Observem antes, isso aqui nós vimos na aula passada. Nós tínhamos o conjunto de valores. Calculamos a média, deu 1,8. A partir do momento em que acrescentamos o valor de 10 filhos, a média aumentou de 1,8 para 2,7, mostrando quanto ela é afetada por valores extremos. Já a mediana, gente, nesse caso aqui, a mediana daria no meio desses dois valores, que seria a média entre 2 e 2, que daria 2. E já, para esse caso aqui, nós calculamos que a mediana também seria 2, ou seja, com os 100 valores extremos, a mediana não se alterou. Já a média passou de 1,8 para 2,7. Então, nós vamos reforçar aquela ideia de que a média é muito mais fortemente afetada por valores extremos, sejam eles altos ou baixos. A mediana é bem menos afetada e, às vezes, muitas vezes, ela nem sequer se altera, que foi o caso aqui, ela permaneceu em 2. Vamos lá. Então, a mediana é 2. Mostramos assim que a medida não é influenciada por valores extremos, ou é pouco influenciada, tá? Agora, nós temos um outro exemplo
da página 76, agora é da apostila extra, onde nós demos uma série. A primeira coisa é organizar, né? Construir o rol, que é colocar em ordem. Bom, colocamos em ordem, vimos que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, a posição é dada por N, que é 7 mais 1 sobre 2, dá 4. A mediana será o valor que ocupa a quarta posição na série ordenada. Nesse caso aqui, temos que a mediana vale 12. É a quarta posição na série ordenada. Qual é a nossa interpretação? 12 é o termo central da série. A quantidade de termos maiores ou iguais, porque aqui poderia ser 12 também, né, gente? É igual à quantidade de termos menores ou iguais. Outra interpretação que a gente poderia dar é que 50% dos valores são maiores ou iguais que a mediana e 50% menores ou iguais que a mediana. Mas essa interpretação geralmente é utilizada quando os dados, a quantidade de dados é maior que 50, tá? Então, também posso dizer o quê? Que eu deixo 3 valores à esquerda e 3 valores à direita. Vamos a mais exemplos. Exemplo 8 da página 77 da apostila extra. Primeira coisa é construir o rol. Vamos calcular a posição. N é o número de dados, 8, mais 1 sobre 2 dá 4,5. O 4,5, gente, fica entre o quarto e o quinto elemento. Então, nós vamos lá, primeiro, segundo, terceiro, quarto elemento. Quinto elemento. E logo, a mediana vai ser a média entre 12 e 13, que dá 12,5. Né? A mediana fica aqui no meio. Então, a média entre o quarto e o quinto elemento dá 12,5. Uma possível interpretação é que 12,5 é o termo central da série. A quantidade de termos à esquerda, nesse caso 3, é igual à quantidade de termos à direita. Se eu pegar exatamente a linha da mediana aqui, eu diria, por aproximação, que nós temos 4 termos à esquerda e 4 termos à direita. Que a mediana acaba sendo um valor hipotético aqui no meio. Né? Bem, o exemplo 9 da página 77, eu peço para vocês calcularem a mediana de salário e outras variáveis de uma tabela que também foi postada para vocês no Excel. É uma tabela de uma pesquisa que é falada na apostila extra que foi colocada, tá? Então, essa pesquisa, ela envolveu 40 questionários. Como 40 é um número par, a mediana vai ser a média aritmética entre os valores que ocuparem a 20ª e a 21ª posições. Então, vocês olhando na tabela, que já está ordenada, nós já dispusemos ordenada, vocês vão conseguir verificar qual é o 20º local, 20º número na sequência ordenada, o 21º e assim calcular a mediana. Vamos aqui agora para algumas ponderações. Então, nesse caso, para a tabela 8, será sempre a média entre a 20ª e a 21ª. Agora, olhem só, a mediana, no caso dos salários, o 20º salário é 3,75 e o 21º também é 3,75. Logo, a média vale 3,75. Para a idade, o 20º elemento tem 36 anos. O 21º tem 37 anos.
A mediana, então, será a média entre o 20º e o 21º, que dá 36,5, né? Então, a mediana é ter 36 anos e meio. Para o caso de distribuição de frequências, sem intervalos de classe, vocês hoje vão ver a importância de se utilizar a frequência acumulada. Vão ver um novo pensar da frequência acumulada para entender como obter a mediana dessas distribuições. Mas agora vamos falar com a professora Andréa. Então, aqui que a professora Josiane apresentou. Então a gente vai ver que a mediana, né? Conforme a professora mencionou, então a mediana é o elemento central da série, né? Ela vai separar a série em duas partes iguais, né? Tanto do lado direito como esquerdo, né? E para calcular, né? Nós temos dois processos, né? Quando nós temos um número ímpar de observações, que é um processo diferente, em relação ao número par de observações, né? Conforme a professora Josiane mencionou. Então, só relembrando, se nós tivermos, então, um número de observações, ou seja, um número ímpar, né? Então, a mediana vai representar um valor numérico localizado exatamente no meio desse conjunto de observações. Se, no caso, existir um conjunto par, né, de observações, nosso resultado vai ser fracionário, né? E a mediana vai ser definida entre a média dos dois valores da posição mais próxima. Nós também temos, então, como a professora Josiane mencionou, a distribuição de frequências sem intervalo de classes para a mediana, né? Então, nesse caso aí, nós temos que verificar a posição utilizando a coluna da frequência acumulada. Mas, dessa forma, eu vou passar a palavra para a professora Josiane, que vai explicar melhor como é que nós temos que proceder. É contigo, professora. Vamos lá, então, gente? Olha, um novo pensar sobre a frequência acumulada. Eu aposto que vocês vão ver uma interpretação da frequência acumulada que vocês não tinham pensado antes. Então, vamos lá. Para a gente calcular a mediana, ela é dada igualmente pela posição n mais 1 sobre 2. Se o número de elementos for ímpar, a gente terá um elemento mediano puro. Se for par, nós vamos fazer a média dos dois termos centrais. Onde é que entra a nossa frequência acumulada? Entra no momento em que nós vamos utilizar essa frequência para encontrar qual é o valor que ocupa aquela posição. Então, vamos ver. Olhem só aqui. Aqui nós temos uma distribuição de frequência. Então, nós temos aqui 3 valores foram 0. Frequência acumulada. Como é que vocês obtêm a frequência acumulada? Somando. Primeira classe igual, 3 mais 2, 5. Aí, 5 mais 8, 13. 13 mais 13, 26 e assim sucessivamente. Agora, olhem só. O exemplo da apostila extra. Eu quero saber a mediana. Bem, a soma da frequência simples vai nos dar o total de elementos. Se aqui é ímpar, existe um elemento mediano puro. Então, eu vou aplicar a equação. 31 mais 1 sobre 2 vai dar 16. A mediana é o elemento que ocupa a 16ª posição. Agora, gente, vamos com calma aí que eu quero mostrar uma coisinha. Olhem só aqui. 3 valores foram iguais a 0. Então, nós temos 0, 0 e 0. Que é o primeiro, o segundo e o terceiro elemento. Já o quarto elemento vale quanto? 1. Quantos elementos valem 1? 2 elementos. Então, nós temos o 1 e o 1. Quantos elementos valem 2? 8. Então, nós temos 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Agora, observem o novo pensar que eu falei para vocês. Nós temos 3 elementos que são 0. Então, é o primeiro, o segundo e o
terceiro. Olhem a frequência acumulada agora. 3 elementos valem 0. Se são só 3 elementos, o quarto elemento já vale o próximo valor. Então, o próximo valor nessa distribuição de frequência é 1. Então, 3 elementos são menores ou iguais a 0. O quarto elemento vale 1. Vamos lá. Quarto elemento vale 1. Olhem só a frequência acumulada. 5 valores são menores ou iguais a 1. Então, o que nós concluímos? Que é o quarto e o quinto elemento. De novo, 5 valores são menores ou iguais a 1. Logo, o sexto elemento vale 2. Do sexto ao 13º, porque nós temos que 13 elementos são menores ou iguais a 2. Então, do sexto ao 13º valem 2. O 14º já vale 3. Do 14º ao 26º. Olhem só como eu botei bonitinho aqui. Então, olhem só. 3 valores valem 0. O primeiro, o segundo e o terceiro. O quarto elemento já vale 1. O quarto e o quinto. Olha a frequência acumulada aqui. Quarto e o quinto. Aí, do sexto ao 13º, olhem só. Do sexto ao 13º valem 2. Então, aqui, vale do primeiro ao terceiro. Aqui, do quarto e quinto. Sexto ao 13º. Aqui já vai do 14º ao 26º. Se só vai até o 26º é menor ou igual a 3, o 27º ao 31º valem 4. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou procurando a posição do elemento mediano. Quando a gente aplicou a fórmula n mais 1 sobre 2, a gente obteve a posição. Como é que eu vou ver qual é o valor que ocupa essa posição? Por meio da frequência acumulada. Então, vamos finalizar o nosso problema. Olhem só aqui. Nós estávamos procurando a posição 16. Agora, nós concluímos que do 14º ao 26º, ou seja, se do 14º ao 26º, então aqui está o 16º elemento. Ele tem valor 3. Logo, a mediana vale 3. Ela está nessa categoria aqui. Né? Ela é o 16º elemento. Então, olhem só. O exemplo da página 79. Mediana do número de filhos e tal do rol que foi postado. Então, lembrando que o N é 40. Isso da tabela em Excel que eu falei para vocês, né? Então, a mediana será a média dos dois termos centrais, o 20º e o 21º. Bom, observando aqui. Olhem só, aqui nós temos a distribuição de frequência. Então, o 0 não teve filhos, do primeiro ao 11º. Agora, 12º ao 19º tiveram um filho. 20º ao 31º tiveram 2 filhos. Se até o 31º, então, o 32º ao 36º tiveram 3 filhos. 37º ao 40º tiveram 4 filhos. Olhem qual é a posição que eu estou procurando. A média entre o 20º e o 21º. Então, olhem só. O 20º e o 21º tiveram 2 filhos. Então, a posição aqui deu 20,5, que é
a média entre o 20º e o 21º. Se a gente pega... Desculpa. Espirro bem, voltou a ver. Então, olha só. A posição deu 20,5, que é, no caso, indica que a mediana vai ser a média entre o 20º elemento e o 21º. Ambos, tanto o 20º quanto o 21º, tiveram 2 filhos. Pode acontecer de se ter valores diferentes aí, o 20º ter 20, o 21º ter 2 filhos, por exemplo, e o 21º ter 3 filhos, não haveria problema, tá? Nesse caso, ambos tiveram 2 filhos, então a mediana é a média entre 2 e 2, que vai dar 2. Facinho, né? Olhem só, aqui, eu já expliquei na transparência anterior, deixei espaço, mas já expliquei. Aqui está escrito. Então, olhem só, do 1º ao 11º, valem 0. 12º ao 19º, 1. 20º ao 31º, valem 2. Se a mediana é a média do 20º e o 21º, os dois valem 2, logo a mediana para nós vale 2. Facinho, facinho. Né? No caso de distribuição de frequência com o intervalo de classe, ela vai sempre dar, a mediana vai sempre dar uma medida estimada, tá, gente? Por isso, voltamos a frisar, não usem classes, usem os dados brutos. Bem, agora a gente vai terminar o nosso tema fazendo um fechamento de quando usar média, quando usar moda, quando usar mediana e algumas comparações entre essas medidas. Vamos lá ver então. Olhem só aqui. Comparação entre as medidas. 270 da sua apostila eu dei um recheio ainda, tá? Então, olha só. O tempo em segundos de carga de um aplicativo. Na página 243 da aula 4, foi mostrado os dados. Na página 244 da mesma aula 4, foi mostrada a distribuição de frequência. E na página 253 da aula 5, foi mostrado o histograma. Só para você não se perder de onde que estão as coisas. Aqui estão os dados. Observem que aqui nós temos um valor discrepante, que é o 14,1. Então, até o 8,3 tudo bem, e aqui o 14,1 é um valor discrepante. O que acontece com esses dados? Com um valor discrepante, que é o 14,1, tá? E sem o valor discrepante. A média, gente, com o valor discrepante, deu 6,37. Sem ela tinha dado 6,21. A mediana, 5,95 e 5,90. Com isso, vocês observam que a média, novamente, é o que apresenta maior variação. Ela sofre mais a ação de um valor discrepante do que a mediana. Já falei isso várias vezes, né? Por quê? Porque a média leva em consideração todos os valores. Quanto à mediana, leva em consideração somente os 2 valores do meio, no caso de par, ou o valor do meio, no caso da quantidade ser ímpar. Vamos mais. Olhem só aqui. Uma outra situação, onde vocês têm a mediana 22,5, a média 24,7. O fato de terem um valor discrepante, ele desloca a média e a mediana ela fica praticamente inalterada. Bom, em distribuições simétricas, e se vocês estudarem histograma, entendam histograma como distribuições que vocês podem partir. Distribuições simétricas, entendam assim, aquelas distribuições que vocês podem partir ao meio
o histograma e ter dois lados iguais, tá? E que, além de tudo, ela tem a maior frequência no meio, ela vai diminuindo, tá? Então, entendam isso como uma distribuição simétrica. Agora, olhem só. Quando a distribuição é simétrica, a média é igual à mediana, que também é igual à moda. E se a gente partir ao meio, nós temos aqui 50% de valores à esquerda e 50% à direita. Bem, quando a distribuição é assimétrica, quer dizer, não simétrica, a gente tem uma cauda. O que acontece com isso? A média geralmente fica no meio da área, tá? E a mediana? A mediana, ela se desloca para o lado da cauda maior. Nesse caso, a cauda maior fica para o lado direito. Então, a mediana, ela se desloca no sentido da cauda maior. Bem, como é que nós vamos utilizar essas medidas? Normalmente, nós utilizamos uma só medida. E é ideal escolher a medida que melhor representa a série, né? Então, a média, ela é afetada por todos os valores da distribuição. Consequentemente, ela sofre mais ação dos extremos. A moda e a mediana, elas não são tão afetadas por valores extremos. Em compensação, a média, ela possui propriedades matemáticas interessantes. E na aula passada eu falei e mostrei que a soma dos desvios em relação à média é zero. Essa propriedade eu quero que você reveja, porque na semana que vem eu vou utilizar, tá? Então, essa é uma propriedade matemática da média que a torna interessante. Então, toda medida tem os seus prós e contras. Vamos a mais. Bem, nós devemos optar pela média quando houver forte concentração de dados na área central da série. No caso de distribuição de frequências, quando vocês têm, vamos dizer, várias frequências, quando é que nós vamos optar pela média? Quando as frequências do meio forem as que tiverem mais valores, forem as que tiverem frequência maior, tá? Quando é que nós vamos optar pela mediana? Quando eu tiver mais concentração de valores, ou no início ou no final. Então, nesse caso, a gente opta pela mediana. Quando que nós vamos optar pela moda? A moda a gente opta quando a gente tem um valor que é fortemente significativo daquela distribuição. Por exemplo, se eu estou estudando o número de acidentes numa BR, e eu peguei 100 dias para estudar, em 80 dias não houve acidente. Então, dos 100 dias, em 80%, o número de acidentes foi 0. Nos outros 20, foi 1, 2, 3, 4. O que a gente percebe nisso, então? Que, poxa, em 80% não houve acidentes. Então, o não haver acidente é um aspecto muito marcante, é uma moda muito importante. Nesse caso, a gente usa a moda para representar a distribuição, tá? Então, a moda nós vamos usar apenas quando houver um elemento típico, de bastante frequência, bem significativo. A mediana, forte concentração no início ou no final. Olhem só que interessante aqui, não é o nosso din-din que é bonitinho, né? Mas o que é interessante aqui, gente, que eu quero que vocês pensem, por exemplo, quando eu vou estudar renda pessoal, a mediana é uma medida escolhida porque ela não é influenciada por rendas extremas. Então, qualquer valor de bem que se vai... Você sabe que no Brasil, em alguns também, né? Algumas rendas grandes ficam no poder de poucos.
De modo que se a gente vai calcular a renda média, dá uma impressão de que todo mundo ganha bem, né? Ou que todo mundo ganha bem melhor do que a realidade. E, na verdade, não é bem isso que acontece. Então, a gente usa a mediana. Porque o que acontece com a mediana? A gente vai dizer o seguinte: metade da população ganha abaixo desse valor, metade ganha acima desse valor. Consequentemente, a mediana ela não é afetada nem pelo valor dos bilionários, nem pelo salário dos miseráveis. Olhem só. Por isso, gente, a mediana ela também é utilizada para estudar valor de residências brasileiras e outros valores de bens que representam a qualidade de vida de populações, tá? Eu quero que vocês saibam aplicar todos os conceitos dessa aula, façam os exercícios que sobraram da aula 6, lembram que nem todos davam fazer na aula passada, né? Terminem os exercícios da lista extra 5, que também nem todos davam para fazer na aula passada, e façam os exercícios da lista extra 6, que é só sobre moda e mediana, tá? O beijo especial agora vai para todos e para todas, sapos, rãs, príncipes, princesas, todos, porque já está acabando o semestre, né? Então não posso mais regular meus beijinhos. Fiquem com a professora Andréa. Então, pessoal, vamos retomar alguns pontos aqui da aula de hoje. Então, nós vimos a média ponderada, né? Então, ela vai trabalhar com pesos, né? Só para relembrar. A mediana e a moda. Então, a moda é o valor que ocorre com maior frequência. E a mediana, então, vai separar a série de dados em duas partes iguais. Então, a última parte que a professora mencionou aqui, então, nós vimos que a média ela é mais influenciada por valores discrepantes, né? E quanto às distribuições, então, nós temos as distribuições simétricas, né? Que, ou seja, a média, a moda e a mediana, elas são iguais. E também nós temos as distribuições assimétricas, né? Que a média tende a deslocar-se para o lado da cauda mais longa da curva, tá? Vimos também que a média, considerada em seu cálculo, todos os valores da série, né, no caso, podem ser afetados pelos valores extremos, né? Já a moda e a mediana não tem isso, né? Não vai acontecer, porque a mediana é o valor do meio e a moda, no caso, é o valor que vai correr com maior frequência, tá? Quando nós optamos, então, pela média, né? Então, a concentração, no caso de dados, ocorre na área central da série, né? E a moda, no caso, tem que ser utilizada com a medida de tendência central. Então, essas então foram as medidas de tendência central. Então, média, moda e mediana. Então, finalizando aqui alguns recadinhos. Então, frisando que a professora Josiane já mencionou, não esqueçam de fazer a lista de exercícios, né? Tanto os extras, como também as atividades que não foram feitas pertinentes à aula 6. E, então, desejamos uma ótima semana para vocês, né? Até semana que vem. E é isso.